Oi, pessoal, bom dia. Eu não vou conseguir estar com vocês no aulão presencial, certo? Mas vou deixar aqui a minha aula, que é de matemática financeira, entendendo os juros simples e os juros compostos. E, como sempre, deixando aqui o contato para vocês, caso venham a ter alguma dúvida, mandarem tanto no e-mail quanto no celular. Pode pedir questão, pode tirar dúvida das questões que eu vou apresentar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu trouxe aqui o conceito, o que é a matemática financeira, né? Onde é que ela está presente na nossa vida? Por que a gente tem que estudar isso? Bom, o conceito é que é uma área da matemática que estuda o comportamento do dinheiro, ou seja, do capital, ao longo do tempo. E aí você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o meu dia a dia, com o Enem, enfim. Onde é que ela vai estar presente, então? Caso a gente venha a adquirir algum empréstimo em desconto de loja, todo mundo ama um desconto. Então, para a gente saber como está funcionando esses descontos, temos que saber matemática financeira. Em relação a dívidas, em renegociações de empréstimos. Então, tudo isso é onde está presente a matemática financeira. Além da questão de pagamentos simples, de vai comprar uma roupa, vai comprar um sapato, vai comprar um carro, uma casa, quer fazer um empréstimo para comprar um carro, um desconto em uma roupa em tal loja, para saber qual é o desconto que está melhor em loja X, em loja Y, enfim. E aí a gente tem alguns termos básicos que eles são usados na matemática financeira, certo? Começando aqui com o capital, que é representado pela letra C. O que é o capital? É o valor correspondente ao dinheiro no momento atual. Então, vamos supor que eu tenho R$ 100 na minha conta. O meu capital é de R$ 100. Ah, mas se amanhã eu ganhar R$ 20 da minha mãe? Então, eu estava com 100, vou botar mais 20, então meu capital amanhã seria R$ 120. E aí pode ser um investimento, pode ser uma dívida ou pode ser um empréstimo. Como assim? Ah, se eu quero pegar um empréstimo de R$ 5, o meu capital vai ser aquele ali, de R$ 5.000. E uma dívida também, né? O valor do dinheiro naquele momento atual. Então, se eu tenho uma dívida com um amigo meu de R$ 10, aquele é o capital envolvido, aquele é o dinheiro envolvido. E aí a gente também tem a questão dos juros, que é representado pela letra J. O que é o juro? São valores que a gente obtém a partir de certas taxas que são aplicadas ao capital. E aí é o custo do dinheiro emprestado, é os juros. Então, o banco te empresta um capital X, mas não é de graça. Além de você ter que reembolsar ele pelo valor que você pegou, você vai pagar uma taxa em cima daquele valor emprestado, certo? E aí isso é o que a gente chama de juro. E o montante? O que é o montante? É o capital com o acréscimo dos juros. Ou seja, se eu pego emprestado R$ 5.000 e o juro total foi de 20, o meu montante seria R$ 5.020. Justamente, é o dinheiro total futuro daquela transação. E taxa de juros, ela é representada pela letra I. Ela é o percentual, ou seja, porcento, do custo ou remuneração, que é justamente esse valor empregado em casos de empréstimos ou de dívidas. Então, é uma taxa de juro ao mês ou ao ano, vocês vão ver muito essa expressão. Ao mês, normalmente é representado por um A.M e ao ano A.A para um empréstimo X, certo? Então, vamos começar aqui a dar um contexto geral. Só para lembrar o que é a porcentagem, né? É determinada a cada 100, a cada parte, é determinada parte a cada 100. Então, eu tenho, por exemplo, 63%. É 63 de 100. 63 sobre 100. 63 sobre 100 é igual a 0,63. Mas, Bia, por que você está trazendo isso? Vocês lembram que no slide anterior eu comentei de taxa de juro. Essa taxa ela sempre vai estar vinculada ao percentual. Então, ela vai ter que ser expressa justamente nesses decimais aí, divididos por 100. Eu vou explicar isso melhor nas questões, mas é só para vocês já ficarem ligados.
que nesse caso aqui, ó, o 63%, ele também pode ser representado por 0,63 ou por 63 por 100, ou seja, 63 sobre 100. Porcentagem é uma razão, razão é uma divisão por 100. 50%, que são só exemplos, tá, pessoal? 50 dividido por 100, que é igual a 0,5, 0,50. E 4%, olha aí, é um número menor, só tem uma casa, certo? Então, ficaria 4 por 100, que é igual a 0,04. Beleza? Vamos seguindo. Agora a gente vai entender mais a parte realmente de juros simples, de juros compostos, para dar, que é o que realmente costuma cair no Enem, certo, pessoal? E aí, o que é os juros simples e como é que a gente calcula eles? Juros simples são os juros que são calculados levando em consideração um determinado tempo. Eita, Bia, entendi não. O que será esse juros simples, né? Vamos mostrar a fórmula que aí eu vou tentando desmembrar para vocês. A fórmula dos juros simples é um J, representando juros simples, é igual a C, que é o capital, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. Tá, Bia. Tá, eu estou começando a entender agora pela fórmula. Então, imagina que você vai pegar um dinheiro. Sua mãe diz o seguinte, João, eu vou te dar um dinheiro, R$10, só que a cada mês desses R$10 que você me emprestou, que eu te emprestei, eu vou te dar 10% a mais. Vixe, aí João para, tá? 10% de R$10. Como é que a gente descobre 10% de R$10? Tem duas formas aí. Ou a gente faz regra de 3, 10% é igual a 100, ou R$10 igual a 100%. Então, a gente quer descobrir quanto é 10%, aí R$10 igual a 100%, então 10% é igual a X. A gente vai acabar encontrando que 10% de R$10 é R$1. Então, o João, a cada mês, ele vai receber R$1 a mais. Esses juros simples, eles são aplicados em um valor fixo. Então, esse N aqui, ele vai ser sempre levando em consideração ao capital inicial. Por que eu estou falando isso? Porque os juros compostos, eles são diferentes. Eles são sempre aplicados ao mês anterior. Qual é a diferença, Bia? Não entendi. Vamos lá. Vamos supor que eu vou mostrar aqui uma questão para vocês e depois a gente vai mostrar isso em juros compostos, certo? Olha aqui. Se eu quero descobrir o montante, né? Que no caso é o acúmulo total, eu vou fazer montante, eu já disse a vocês, que é o capital mais os juros. Então, se juros é dado por essa fórmula, é só a gente substituir aqui, não é? Então, vai ficar montante é igual a capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, montante é igual, na verdade, aqui simplificando essa fórmula, ao capital vezes 1, ou seja, para multiplicar e dar aqui esse C, mais I vezes N, certo? A fórmula mais importante mesmo é essa aqui. Que se você souber essa e souber que montante é igual a capital mais os juros, depois você só vai substituir. Então, tentem lembrar dessa fórmula aqui, que ela é a mais importante. Eu trouxe um exercício de fixação para vocês pegarem esses conceitos, certo? Seu João precisa fazer um empréstimo de R$5.000 para quitar a prestação do seu carro. Ao chegar no banco, o gerente afirma que a taxa é de 0,5 ao mês e de 4% ao ano. Então, ele tem duas opções aí. Ou fazer uma taxa que é de 0,5% ao mês, ou uma de 4% ao ano. Sabendo que o período será de exatamente um ano, qual é a melhor opção para seu João? Então, vamos pensar aqui. Se um ano tem 12 meses, nesse caso aqui, a gente ia multiplicar essa taxa por quanto? Por 12, né? E nesse caso aqui? Não, já está pronta, porque ele está dizendo que é 4% ao ano. Então, a gente já tem o período exatamente de um ano, então está tudo certo, né? Vamos ver. Olha aqui como a gente aplica aquela fórmula. A juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o período. O que é que eu disse a vocês logo lá no começo? Que essa taxa aqui, ela tem que estar em porcentagem.
Então, eu tenho que, na verdade, colocar ela em decimal. Vou dividi-la por 100 para deixar ela em decimal. Em porcentagem já está. Mas ela precisa estar naquele decimal que corresponde ao porcento, né? Então, quando eu divido 0,5 por 100, eu vou ter 0,05. 005. E vou colocar aqui o tempo correspondente, que foram de 12 meses. Lembrando que aqui é ao mês, então eu vou ter que contar todo o período correspondente. Se eu tenho 12 meses e a taxa é ao mês, eu multiplico por 12. Então, vou botar aqui 5 mil, que é o capital de seu João, que ele quer, o empréstimo que ele está pretendendo fazer, vezes a taxa, que é 0,005, vezes 12, que é o tempo correspondente. Então, os juros no total, quando a gente for fazer esse cálculo, é de R$300. Mas, Bia, o que isso significa? Significa que quando o seu João for pagar esse empréstimo, ele não vai pagar só 5 mil reais. Ele não vai pagar só o que ele pegou emprestado do banco. Ele vai pagar o empréstimo que ele pegou desse banco. O valor atribuído, que será de R$300. Então, ele vai pagar R$5.300 no total, nessa opção 1 aqui. Só que aí o gerente disse que também tinha a segunda opção, que era você pagar 4% ao ano. Então, se eu já tenho isso aqui transformado em um ano, e diz que é o ano, então o meu tempo seria de 1, correto? Como é que a gente faz aqui? Divide por 100 para poder transformar a porcentagem em decimal. Então, 4 dividido por 100 vai dar 0,04. Então, os juros que seu João vai pagar na segunda opção vai ser o capital, que é 5 mil, vezes 0,04, vezes 1, que é o tempo. Então, os juros nessa situação aqui é de R$200. Então, qual seria a melhor opção para seu João? Evidentemente que é a opção 2. Por quê? Porque ele ia pagar R$200 e não 300. Aqui está dando R$100 a mais, né? Utilizando as taxas de ao mês. Então, é isso, pessoal. Aqui é uma aplicação simples da fórmula de juros compostos. Vamos prosseguir aqui para uma questão do Enem 2013 que envolve porcentagem, mas não exatamente juros, envolve o quê? Desconto, que foi uma das aplicações de matemática financeira que eu falei para vocês lá atrás. Então, vamos lá. Para aumentar as vendas do início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que possuem o cartão Fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Então, segura aí, vamos tentar interpretar devagarzinho. Um cliente deseja comprar um produto que custava, no passado, R$50 antes da remarcação dos preços. Ele não possui o cartão Fidelidade da loja, então ele não teria direito àqueles 10%. Mas aí o que a questão quer saber? Caso esse cliente possuísse o cartão Fidelidade, a economia adicional que ele obteria ao efetuar a compra em reais seria de... Por que economia adicional? Porque já está dizendo que para qualquer cliente, independente de possuir cartão Fidelidade ou não, essa loja já está com preços de 20% abaixo do original, certo? E aí, o que acontece? A gente tem que se ligar em uma coisa, tem que se ligar aqui nas informações mais importantes da nossa questão. Eu grifei aqui para vocês terem essa ideia. Primeiro, que a loja está com 20% abaixo do preço original e que esses clientes que possuem o cartão Fidelidade têm um desconto adicional de 10%. Esse produto aqui que ele quer comprar, que é o da questão, custava R$50, certo? E a questão pede uma economia adicional, ou seja, uma economia a mais, a economia do cartão Fidelidade. Mas vamos por partes para a gente conseguir entender direitinho a questão, certo? Primeiro passo, calcular quanto esse cliente economizou sem o desconto do cartão Fidelidade. Então, o preço anterior, certo, da remarcação, era de R$50. E o desconto dado pela loja para qualquer produto era de 20%. Quanto ele economizou? Então, a gente precisa saber quanto é 20% de 50.
para poder subtrair dos 50 e dar o preço novo do produto. A primeira forma que a gente tem que fazer isso é o conteúdo da aula retrasada, regra de 3 simples, que seria 50 está para 100, assim como x está para 20. Aqui é em porcentagem e aqui é o preço. Tá cortando aqui, mas vocês vão dar uma olhadinha nisso no slide, tá bom? Por favor. E aí, a gente vai multiplicar o 50 por 20. 50 vezes 20 é igual a 100 vezes x. Multiplicando isso, a gente vai ter que 1.000 é igual a 100x. Então, x é igual a 1.000 dividido por 100, que é igual a R$10. Então, esse desconto de 20%, na verdade, foi um desconto de R$10 nos R$50 do produto. Então, agora o produto passou a valer R$40, certo? Então, no presente, o produto vale quanto? 40. Vamos lá. Então, o segundo passo seria usando o decimal. Então, vamos parar para pensar. O decimal é de 0 a 1, certo? A gente tem 0,1, 0,2, 0,3. O 1 representa 100% de algum valor. Se a gente coloca 0,9, quer dizer que daquele valor x, a gente está considerando 90%, né? Se eu boto 0,5 de um valor, é metade daquele valor, 50% daquele valor. E no caso da questão, que é 20%, eu vou colocar 0,2, ou seja, é 20% daquele valor. Então, para descobrir quanto seria esse desconto, a gente subtrairia o desconto, no caso em decimal, de 1. Ou seja, se eu tenho um desconto de 20% e 20% de decimal corresponde a 0,2, eu vou subtrair 0,2 de 1. Quanto é que dá? 1 menos 0,2 é igual a 0,8. 0,8 é o quê? 80%, é o que sobra desse valor. E aí eu multiplico pelo valor cheio, que seria 50%, ou R$50. Então, R$50 vezes 0,8 dá R$40, que é justamente o valor depois do desconto. Vocês entenderam? Na outra parte, certo? Na parte anterior, a gente estava procurando pela regra de 3 o valor do desconto. Quando a gente multiplica por decimal, a gente já encontra o valor cheio, já com o desconto. Não preciso fazer a subtração, né? De 50 menos 10 é igual a R$40 final. Aqui já dá o valor com desconto. E é um método muito mais simples. Eu vou ficar resolvendo as questões por ele, porque aí tem como a gente ir fixando mais, certo? Do que perder um tempo maior utilizando a regra de 3. E aí, vamos lá. O passo 2, então, seria calcular o valor com desconto fidelidade e fazer a diferença entre os dois valores de desconto. Então, vamos lá. O preço anterior era R$50. E com esses 20%, ficou R$40. Então, lembrem, gente, esse valor do cartão fidelidade, ele é dado para o valor atual. Então, eu não vou aplicar o desconto em cima de R$50, não. Eu vou aplicar o desconto em cima dos R$40. Porque é atualmente, a questão deixa claro isso. O cliente vamos supor que foi hoje comprar essa peça. Então, o que ia acontecer? Eu ia procurar, lembre que o desconto a mais com o cartão fidelidade é de 10%. Então, esses 10% ele vai ser aplicado aos R$40, certo? E aí, quanto é que ele vai economizar? Eu vou fazer por decimal, igual eu fiz, utilizando a forma 2, né? A forma 1 é a regra de 3. Então, quanto é 10% em decimal? É 0,1. Então, se é 0,1, eu vou tirar 1 menos 0,1 é igual a 0,9. 40 vezes 0,9 é igual a R$36. Quanto era o valor anterior, pessoal? R$40. Se ele passa a pagar R$36, quer dizer que essa diferença entre os descontos seriam de R$4. Então, se esse cliente tivesse o cartão fidelidade, ele ia pagar apenas R$36 nessa peça. Como ele não tem, ele pagou R$40 na peça. O que isso nos leva à alternativa é R$4.
Agora vamos entender um pouquinho sobre o que é juros compostos, certo? Foi aquilo que eu estava tentando explicar lá na aula, no começo da aula, mas é melhor explicar aqui. O que é e como calcular? Bom, os juros compostos é a taxa calculada se baseando sempre no mês anterior. Então, ele tem uma atualização de capital. Ou seja, ele rende muito mais em relação aos juros simples. Como assim, Bia? Vocês lembram que quando a gente deu o exemplo da questão do seu João, que fez um empréstimo ao ano, a gente só multiplicou direto pelo tempo que aquele valor ia ser emprestado, ou seja, a gente pegou 12 meses e multiplicou ali na fórmula. A questão dos juros compostos é que esse valor do capital ele tem que ser constantemente atualizado. Então, se eu tenho um empréstimo de R$100, eu faço um empréstimo de R$100 no banco a 10% ao mês. No primeiro mês do empréstimo, eu vou pagar R$100 mais 10%, que é 110. Na questão dos juros simples, eu só ia calcular direto, vamos supor que eu quero fazer esse empréstimo por 2 meses. Então, eu ia fazer R$100 vezes 20%, que é justamente 10 duas vezes, né? E aí, eu ia pagar quanto? 20% de R$100. Seria R$20, R$120. No caso dos juros compostos, não é assim que funciona. Por quê? Porque esse valor ele tem que ser atualizado a cada período que for considerado. Nesse caso, é o mês. O que é que eu vou fazer, então? Ao invés de pagar apenas R$120, eu tenho que analisar o expoente. Então, é R$2. Tenho 2 meses de empréstimo. Vou pegar R$100. O primeiro mês vai dar justamente os 10%, 110. Só que agora eu não vou me basear mais nos R$100, eu vou me basear nos 110. Por isso que tem essa atualização de capital. Você não vai ficar com o seu capital do primeiro mês. Você vai calcular os juros sempre baseado no mês anterior. Então, se você fizer um cálculo de mais de um mês, vai ser sempre considerando o capital do mês com aquele montante que foi observado. Então, eu já não pego mais os 100, pego os 110. E agora os 10% eles são aplicados no 110 e não no 100, como é feito no juros simples, certo? E aí, para traduzir isso, essa fórmula é dada por montante, é igual ao capital vezes 1 mais a taxa, certo? Elevado ao tempo. Bia, por que tem um 1 aqui? O que eu disse para vocês sobre o que representa o 1? O 1 é 100%. Então, quando eu multiplico aqui o capital por 1, vai dar o valor. Se eu acrescento a taxa a esse 1, eu vou pegar esse valor completo e vou multiplicar ele por 1, ou seja, vai dar ele mais o valor do empréstimo ou dos juros. Então, se eu tenho uma taxa de 20%, como é que faz essa taxa de 20%? Divide por 100, ela vai ficar 0,2. Então, vai ser 1 mais 0,2 vezes o capital. Então, eu vou calcular quanto é 120% desse valor, porque 100% já é o valor, sem juros. E quando eu coloco 20% de juros, eu tenho que colocar esse valor mais os 20%, ou seja, 120%. É por isso que a gente tem esse 1 aqui, para poder somar antes de fazer a multiplicação pelo capital, certo? Então, vamos fazer um exercício aqui bem rápido. Maria recebeu 10 mil reais apostando na loteria. Ao chegar no banco para transferir o dinheiro para sua conta poupança, o gerente a informou que ela poderia fazer uma aplicação com taxa de 10% ao mês em regime de juros compostos. O que é regime de juros compostos é que esse juros está contando como juro composto e não como juro simples, certo? Entretanto, sabia que só poderia deixar esse dinheiro no banco durante 6 meses, pois o usaria para comprar móveis no valor de R$16.500. Maria conseguirá atingir a meta com a aplicação? Então, será que Maria vai conseguir uma montante, ou seja, capital mais os juros, que seja maior ou igual a R$16.500 para ela poder comprar esses móveis? Lembrando que Maria tem um capital de R$10 mil, certo?
E aqui eu vou considerar 1,1 elevado à sexta como 1,77. E vocês vão entender por quê. Vamos lá. O que acontece aqui? Aplicando, eu quero descobrir o valor do montante, né? Que é o capital mais os juros de Maria. O capital, nesse caso, é de R$10.000, vezes 1 mais... Quanto é a taxa, minha gente? É de 10%. Então, 10 dividido por 100 é igual a 0,1. Então, eu vou somar aqui, 1 mais 0,1. E o tempo? Eu disse aqui, ó, que é 10% ao mês, mas Maria vai deixar por 6 meses. Então, eu vou elevar a sexta potência. Então, ó, 10.000 vezes 1,1 elevado à sexta. Eu já dei aqui o valor na questão. Normalmente, quando tem esses expoentes maiores, eles já dão na questão, certo, pessoal? Mas, se não, é de boa de calcular também. Só que aí, normalmente, vão colocar uma coisa menor, caso seja para vocês calcularem. E aí, então, ó, 10.000 vezes 1,77 é igual a R$17.700. Vocês perceberam quanto que isso aumentou consideravelmente, tão rápido? Pois é, em 6 meses, Maria teve um juros, né, de R$7.700, minha gente. O que aconteceria se fosse nos juros simples? Nos juros simples, a gente provavelmente ia multiplicar isso aqui por 6. São 6 meses, 10% ao mês, 60%. Quanto seria 60% de R$10.000? 10% de 10% de R$10.000 é 1.000. Então, 60% seria R$6.000. 6.000 mais 10.000 daria o quê? R$16.000. Ou seja, ela não ia conseguir se isso aqui fosse de juros simples, mas com juros compostos ela conseguiu. Por quê? Porque a taxa vai ser aplicada sempre em relação ao mês anterior. Vocês percebam que quando eu vou fazer em juros simples, a taxa ela é aplicada de uma vez, direto. Você já sabe quanto você vai lucrar. E nos juros compostos, não. Todo mês você vai ter que fazer a taxa em relação ao montante daquele mês anterior. Então, vamos lá. Enem 2019. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-la a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de... Então, a gente percebeu que esse cliente ele pagou 2 parcelas. Então, a primeira parcela foi aqui, 202, e a segunda parcela foi 204,02, certo? Então, a soma desses valores aqui sem juros vai ser o preço total da nossa compra, né? Do valor à vista. Então, vamos descobrir. Olha aqui, o passo 1 é descobrir o valor do capital inicial, ou seja, do dinheiro no começo, do valor daquele produto no início. Como é que a gente faz isso? Utilizando a fórmula. Olha aí, o montante é igual ao capital vezes os juros. Certo, pessoal? Então, o que a gente faz aqui? 220, que foi o montante, o final, vezes o capital, mais os juros e a taxa deles. Foi de um mês. Aqui é igual a 1 dividido por 100, que é justamente uma taxa de 1% ao mês. Então, a gente vai fazer capital é igual a 202 dividido por 1,01. Ou seja, a primeira parcela à vista, ela seria de R$200. Mas a gente teve 2 parcelas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa para descobrir o valor da segunda parcela, que seria de 204,02 é igual ao capital vezes essa taxa, só que é elevada a 2, que é o segundo mês. Segundo mês, certo? Então, vai ficar
204,2 dividido por 1,0201. Continha chata, né? Mas tem que ser feita, infelizmente. Então, o capital aqui é de R$200. Então, como é que a gente descobre? Só somar agora. Se a primeira parcela sem os juros era de 200 e a segunda parcela sem os juros era de 200, esse produto à vista deveria ter sido R$400, que vai ser o que o gerente vai colocar na nota, né? Então, a alternativa B, eu escrevi errado aqui. Alternativa B de bola. É isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida é só mandar naqueles contatos, ou no WhatsApp ou no e-mail, que eu tiro, certo? Um bom final de semana, uma boa semana para vocês. Beijão!